Imagine que você encontra o namorado dos sonhos, mas no fim vai viver o pior pesadelo por conta dele. No Eu Resumo de hoje, veremos o filme Fresh. E caso não queira servir de experimento a algum louco, sugiro se inscrever no canal e deixar o like. Comenta o que achou do vídeo ou até mesmo dê sugestões. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. O filme se inicia com Noah indo a um encontro com Chad, mas vemos que no desenrolar daquele encontro está uma porcaria, já que o cara em apenas 3 frases conseguiu ser machista e xenofóbico. O cara é claramente aquele estereótipo de personagem feito para odiar. Ao sair do restaurante, Noah diz a Chad que não está interessada nele. Isso deixa o rapaz full pistola, no qual acaba indo embora sozinho sem nem acompanhar Noah nas ruas escuras da cidade. Após toda aquela noite desastrosa, vemos Noah treinando com sua amiga Molly e dizendo tudo de ruim que aconteceu no encontro. No outro dia vemos Noah procurando outro pretendente em site de namoro, pois a garota pelo visto não tem muita sorte em relacionamento, mas a procura não dá um bom resultado. Ela decide fazer umas compras no mercado então. Chegando no mercado, ela conhece Steve, que oferece frutas a Noah, pois diz ser a fruta mais saborosa que ele já experimentou. A garota por sua vez aceita e diz que realmente são boas. Steve então, para tentar fazer amizade, acaba dizendo algo que sai um pouco constrangedor. Isso faz ele pedir desculpas, e após ver que o estrago estava feito, ele decide abraçar o erro e pedir o número de Noah, que acaba concedendo ao homem. No outro dia, Noah conta o que houve no mercado a Molly, que diz que Noah devia arriscar e investir em Steve. Durante a noite, Noah decide aceitar o convite de Steve a um encontro. Chegando lá, eles começam um interrogatório que todos fazem para se conhecer. Steven diz trabalhar como cirurgião plástico. Já Noah então diz sobre sua relação familiar, pai falecido e que não faz ideia onde a sua mãe tá, já que as duas não se dão nem um pouco bem. Com o passar da noite, a química entre os dois vai acontecendo, que acaba resultando em Noah beijando Steve na porta do bar, que termina com uma noite calorosa entre os dois personagens. Já na manhã seguinte, Noah liga para Molly e conta tudo, e no meio do assunto, Noah acaba dizendo que Steve não tem redes sociais. Isso deixa Molly um pouco de receio sobre ele e ainda avisa Noah que isso é um sinal vermelho, mas Noah acaba não ligando para o que Molly fala. Mais tarde no jantar, Steve descobre que Noah contou sobre ele para Molly. Steve então diz querer saber mais sobre a melhor amiga de Noah. Após o jantar, Steve propõe uma viagem. Noah acaba aceitando, por mais que Molly ache isso totalmente inusitado e imprudente. No dia da viagem, Steven diz ser melhor adiar mais um dia, pois o trânsito naquela tarde estava muito cheio. Então Noah vai passar o dia na casa de Steven, para no dia seguinte eles viajarem pela manhã, assim não tendo problema nenhum com o trânsito. Noah então chega na casa de Steve, que é no meio do nada. Ao entrarem, eles dois tomam um drink feito por Steve, que tinha uma surpresa para a garota, pois a bebida estava batizada. Hora depois, Noah acorda acorrentada em um quarto. Steve então revela a Noah que a intenção dele simplesmente é vender parte da garota, pois ele ganha muito dinheiro com isso. Após isso, vemos Molly bastante preocupada com Noah, querendo saber onde a garota estava naquele momento. Enquanto isso, Noah descobre que ela não é a única, pois uma mulher do outro lado da parede chamada Penny diz estar no mesmo barco que ela. Então vemos que no trabalho, Molly fica mandando mensagem a Noah, que estava sendo respondida por Steve, mas após Molly fazer uma frase que só Noah saberia responder da forma correta, Molly começa a desconfiar que não seja Noah do outro lado do telefone. E após ficar com essa pulga atrás da orelha, Molly descobre que a foto que Steve mandou para ela, se passando por Noah, era um wallpaper de internet. Já em sua casa, vemos que Steve faz um tipo de caixa misteriosa, colocando pertences como óculos e sutiãs, acompanhado de parte de bife que não é animal. Mais tarde, Noah pede pelo menos para tomar banho, que acaba sendo concedido por Steve. No meio do caminho ao banheiro, Noah tenta fugir, mas acaba sendo impedida pelo homem, que acaba finalizando a nocauteando. E como forma de punição ao que Noah fez, Steven decide tirar as nádegas
nádegas da garota. Já Molly está investigando para tentar descobrir algo sobre Steve, pois sente que algo de ruim está acontecendo com sua amiga. À noite, a procura de Molly dá resultado. Ela acaba descobrindo o sobrenome de Steve e ao procurar no Facebook, acha a foto dele com a família, mas de fundo da foto tem uma casa e Molly consegue reconhecer essa casa. Já no cativeiro, Noah vê Penny sendo levado por Steven para a sala de cirurgia. Pela manhã, vemos Molly vigiando a casa que viu na foto e acaba vendo a família da imagem chegando. A moça logo deduz que Steven tem outra família. Depois da cirurgia com Penny, Steve visita Noah em sua cela. Ela pergunta por que Steve dormiu com ela se ele já tinha todo esse plano guardado. O homem diz que ele realmente gostou de Noah, mesmo que não pudessem ficar juntos. Mais tarde, lendo uma das revistas que Steven tinha dado, Noah encontra uma mensagem escondida, na qual diz: se você recebeu essa revista, ele gosta de você. Pelo visto, antes de Noah, outra garota já foi a preferida de Steve. Então, quando Steve foi a visitá-la, Noah começa a usar sua descoberta ao seu favor, tentando criar um laço com Steve. Mais tarde, Molly decide ir conversar com a esposa de Steve, mas a mulher diz não saber nada sobre isso. Mas então Steve chega na casa, mas ele acaba se apresentando como Brandon. Molly tenta o interrogar, mas o homem desvia de todas as perguntas. Então Anne, a esposa de Steve, pede para que Molly se retire, mas perto da saída, Molly comete o erro de ligar para o número de Steve, e assim confirmando que ele e Brandon eram a mesma pessoa. Ela só não esperava que Anne, a esposa de Steve, também sabia de tudo e o ajudava. Após isso, Steven decide fazer um jantar a Noah, já que a mesma tinha feito perguntas do tipo qual era o gosto do bife. Ele então decidiu que mostraria em um jantar. Voltando para sua casa, vemos que Steve e Anne, a sua esposa, não têm um relacionamento nada bom. Eles meio que têm um vazio na relação. Em seguida, Anne vai tomar banho e nos é mostrado a perna dela amputada. Isso nos faz imaginar que talvez no passado ela estivesse no lugar de Noah e já foi algum experimento de Steve. Após uma caminhada e mais um dia de trabalho, digamos assim, Steve finalmente prepara o jantar que tinha prometido a Noah. Noah então pergunta quando ele experimentou essa carne tão exótica. Steven revela que foi na adolescência. Ele também revela que não queria se sentir solitário sendo o único com esse vício. Foi aí que ele descobriu uma comunidade, a mesma que ele vende as caixas. E durante sua explicação, Steve se demonstra apaixonado pelo que faz. Para ele, aquilo é como se fosse arte. Em seguida, ele coloca um prato na mesa e faz ela comer aquela carne. Ela, para o agradar, finge sentir a tal explosão de sentimento que Steven afirma sentir ao comer cada pedaço. Após o jantar, Steven leva Noah de volta à sua cela e diz a ela que achou ela especial pelo fato que ela é igual a ele. Em seguida, vemos Steven pegar Molly, que estava na outra cela, e levá-la para a sala de cirurgia, enquanto Noah vomitava o que tinha ingerido no jantar. Durante a cirurgia, vemos dois planos de fundo: Steven em seu trabalho com Molly e Paul, o barman e ex-namorado de Molly, preocupado com ela por não achar nenhuma localização da garota. Já Noah está se conectando bastante com Penny. Momentos depois, Steve leva um presente a Noah. Era um vestido rosa. Steve ainda chama para jantar novamente às 7 horas. Com o passar do tempo, a hora do jantar finalmente chega. Noah continua fingindo reciprocidade a Steve e aos poucos o enganando. Eles então começam a comer aquela carne exótica. Steve diz na próxima vez ela até pode cozinhar. No decorrer do jantar, Steve decide mostrar a Noah onde ele guarda os acessórios de cada garota, pois ele diz que os clientes gostam de saber um pouco sobre a vida dos produtos que eles compram. Vendo todos os acessórios, Noah percebe duas coisas: que não tinha nenhum dela, ou seja, ela ainda não foi comercializada, e a outra coisa foi que ela viu os pertences de Molly. Após isso, Noah passa o resto
resto do jantar desconcentrada e um pouco chocada. Em seguida, Steven põe outro prato na mesa e Noah diz que a nova iguaria estava melhor do que a antiga. Noah também fica fazendo algumas brincadeiras com Steve, mas os risos começam a se converter em lágrimas, pois Noah diz se sentir péssima por não se sentir mal com o que está fazendo, mesmo sabendo que é errado se alimentar desse tipo de carne. Steve então, ao consolá-la, acaba beijando. Noah o convida para dançar após o beijo. O homem acaba aceitando o convite. A dança começa a ficar quente, resultando com eles indo para a cama. Mas antes do ato, ela pede para ir no banheiro. Momentos depois volta, então recomeça. Ela se prepara para fazer um gloob-gloob, mas sem ao menos esperar, Steven acaba tendo seu amigo arrancado após uma mordida de Noah, que em seguida joga pasta de dente no olho de Steven, que pegou no momento em que foi ao banheiro. Noah então o deixa trancado e começa a soltar Molly e Penny, mas no meio do caminho elas percebem que não teriam tempo de subir a escada com Penny, já que a garota não tinha sua perna. Enquanto isso, Steven já tinha conseguido sair do quarto. As garotas então decidem fazer um ataque surpresa em Steven, mas no começo não dá muito bom, pois Steven derruba Molly e consegue tirar a lâmina na mão de Noah. Molly consegue se levantar e derrubar Steven usando um martelo de cozinha, mas o homem dá a volta por cima e novamente derrota. Em seguida, enforca Noah, mas ela é salva por Penny, que acerta Steven na perna. Mesmo assim, o homem ainda tem força para lutar, mas por fim acaba sendo apagado por Molly. As garotas correm em direção à floresta. Em contrapartida, Paul chega na casa de Steve. Steve ainda estava vivo e corre atrás das garotas também pela floresta. Já Paul decide ir embora, por achar que o GPS passou o lugar errado. Em seguida, Anne chega na casa e vê toda a bagunça e procura pelo seu esposo Steve. Já na floresta, Steve cai na armadilha das meninas, que o espanca e termina o finalizando com um tiro na sua face. Em um armazém sem sinal, Noah decide voltar para buscar o seu celular, já enquanto a Anne encontra Steve. Em seguida, Noah acaba esbarrando com Anne. Anne então ataca Noah, mas Noah acaba sendo salva por Molly, que, diga-se de passagem, foi a melhor personagem lidando em conflito direto. E por fim, o filme acaba com Noah recebendo uma mensagem de Chad, perguntando se a garota estava acordada.